Só esperar o aviso. Beleza, começou. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos. Estou tão acostumado a fazer apresentação na guia de segurança que eu peguei o mesmo template de slide lá. Desculpa aí, foi força do hábito. Hoje a gente vai desmistificar a LGPD, então, em um índice para a gente falar sobre um pouquinho da linguagem dos juristas, os princípios de boa-fé, que talvez seja a parte mais importante da lei, na minha opinião, os direitos sobre o tratamento de dados, direitos do usuário e umas informações complementares no final que eu coloquei para vocês. Ok? Então, para poder começar falando sobre o assunto, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a linguagem dos juristas, que é a lei do bom senso, né? Então, estamos todos perdidos, acabou o sonho. Não, peraí, slide errado. Pronto, agora sim. Só para deixar claro, a lei ela não é nenhum monstro de sete cabeças, ela não é nenhum dragão gigantesco, ela é mais um dragão fofinho, que inclusive ficou até um pouco desconfigurado aí em cima da palavra senso. E por que que a lei é a lei do bom senso? A lei ela nasce com as polêmicas que tiveram lá fora, né? Ela nasce com uma cópia, entre aspas, da lei europeia sobre proteção de dados, desde o vazamento de dados lá do Facebook, que levou o Mark Zuckerberg lá ao tribunal e todo mundo percebeu que ele realmente era um alienígena, né? Que ficava lá sem piscar, assim, tomando a água dele. Então a lei ela nasce na necessidade de um bom senso, de um órgão para poder regularizar o que a gente pode, até onde que a gente pode, até onde que a gente não pode ir com os dados que são de outras pessoas. Porque com o passar dos anos a gente percebeu que informação é poder, isso é óbvio, e grandes empresas estavam extraindo esse tipo de informação por meio de dados, dos seus dados, dos meus dados, é, como Google, Facebook, e daí vieram todos esses tipos de escândalos, né? Então a lei ela nasce para tentar regulamentar isso, e apesar dela ser uma lei que tem toda a característica da lei, né, dela ser grande, dela ser maçante, dela ser muito bem detalhada em todos os aspectos, eu acho que o termo que resume essa lei seria bom senso. Então, assim, se você tiver bom senso, mais da metade da lei você já está cobertado. E claro que existem as exceções, né? Que toda lei ela é praticamente só feita de exceções, então tem uma regra geral e 200 exceções para aquilo dali. Mas tendo bom senso, o que eu vejo que muitas pessoas aqui da DTI têm, que no meio do nosso desenvolvimento a gente tem, é tranquilo, vocês estão acobertados aí pela maioria dos casos, ok? Então, para poder falar, antes de falar sobre a lei propriamente dita, falar um pouquinho sobre a linguagem dos juristas, porque tem hora que quando a gente vê a lei, parece que a gente está falando élfico, né? E é claro que está cheio de referências de Senhor dos Anéis, porque quem não gostar de Senhor dos Anéis pode desligar aí, fica à vontade, vai embora depois, vê uma gravação que não tem isso. Mas a lei ela parece que a gente está lendo élfico, né? Ela não foi escrita por pessoas técnicas, ela não foi escrita por desenvolvedores, mas ela influencia diretamente o nosso mundo, sendo que ela foi escrita por juristas. Abdala, sou contra o Senhor dos Anéis. Abdala, morreu pra mim. Não fala mais comigo. É, Então, assim, ela foi escrita por juristas, né? Ela foi escrita num mundo que é completamente diferente do nosso. É um mundo que a gente não está acostumado. E ler a lei de primeira é muito difícil para quem não está acostumado com esses termos técnicos. Por isso eu trouxe um glossário aqui para poder ajudar todo mundo a entender, ok? Então, tem algumas coisas que eu gostaria de deixar bem claro, que são bem específicas, que eu acho que são os mais importantes para que a gente possa ter um entendimento no final das contas. O dado pessoal é um dado que ele é. Alguém abriu o microfone aí? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Ok. Bom, um dado pessoal é um dado identificável de alguma pessoa. Então, é um dado que me leva a identificar uma pessoa única por meio daquele dado. Então, alguém é portador deste dado e eu posso identificar aquela pessoa por meio daquilo. Então, se eu falo que é o Murilo.costa dentro da DTI, eu estou identificando uma única pessoa com aquele tipo de dado. Ô, Andrezão, pois é, cara, eu achei que fosse a foto dele na parede, mas era o pôster do Smeagol, não entendi. Não, brincadeira, Abdala. É, Então, o dado pessoal é um dado que vai levar à identificação única de uma pessoa. Em compensação, o dado pessoal sensível é que, acompanhado do dado pessoal, ele vai expor uma informação sensível sobre aquela pessoa, como a declaração de raça dela, uma declaração religiosa, ou em termos piores, né? Uma alergia, por exemplo, que seja letal para ela, então um dado médico sigiloso, um dado bancário, alguma coisa nesse sentido que pode expor e causar uma certa sensibilidade à pessoa mediante a sua descoberta. Então, esse é um dado pessoal sensível. Essa é a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível. É a criticidade que você vai ter em cima daquele dado ali mediante a exposição dele. Ok?
Um dado anonimizado, e aí entram algumas contraposições na lei, assim, ela se refuta em alguns momentos, mas o dado anonimizado, ele é o dado em que você não consegue mais identificar quem que é o originário daquele dado. Então, se eu estou falando dentro do Brasil, né, e aí eu pego o meu nome completo, coloco lá Pedro Henrique Dantas Laranjeira, não sei se eu tenho um homônimo ou não, mas provavelmente eu vou conseguir me identificar. Por mais que eu tenha alguma dificuldade, eu vou conseguir me identificar. Agora, se eu arranco os meus sobrenomes e deixo só Pedro Henrique, putz, cara, Pedro Henrique no Brasil tem um tanto. Então, se eu não tiver relacionado o meu nome com nenhum outro dado que seja único meu, como CPF, um telefone, eu provavelmente anonimizei aquele dado. Porque a partir de agora eu não tenho mais como identificar quem que era o portador original daquele dado, quem que me forneceu aquele dado. Ele é simplesmente mais um dado, que não tem como eu chegar até aquela pessoa. Então, ele está anonimizado. Então, essa é a anonimização para a lei, ok? O titular é o portador do dado, aquela pessoa que te forneceu, aquela pessoa que detém, ok, aquele dado. O controlador é a pessoa que detém os direitos de tratar aquele dado. Então, no nosso caso aqui, pelo menos com a maioria, o controlador é a Martins, ok, o nosso cliente. Então, os clientes não são da DTI, os usuários, né, desculpa, do sistema. Eles não são usuários que vieram pela DTI, eles são usuários que vieram pela Martins. Então, a Martins é a controladora destes dados e nós, DTI, somos operadores destes dados. O operador é aquele que trata os dados em nome do controlador. E o que é o tratamento dos dados? O tratamento é qualquer coisa que você fizer com ele. Qualquer. Olhou para o dado, guardou o dado, salvou, transitou o dado, mostrou para alguém, mostrou para você mesmo, abriu ele ali, criptografou, qualquer coisa. Qualquer tipo de operação com esses dados é um tratamento em cima dele. E um dos termos mais importantes de todos é consentimento. Consentimento é um termo que vai ser, eu vou repetir ele aqui algumas vezes, que ele é muito importante dentro da lei, e o consentimento, ele não é simplesmente a pessoa aceitar algo. O consentir, ele precisa ser de livre e espontânea vontade, não enviesado pelo meio que ele está aceitando. Ou seja, se eu estou tramitando um termo de aceite, e esse termo de aceite, ele precisa ter um aceito, um consentimento lá no final, só que o meu termo, ele está simplesmente um aceito, 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 próximo, 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 ou então um que é clássico, que é ao clicar em cadastrar, você concorda com os termos. Isso é completamente enviesado, e isso não pode existir. Então você precisa ter uma box separada, mostrando que a pessoa realmente leu aquele termo e que ela individualmente aceitou aquela política de privacidade, aquele termo de uso, enfim, o que quer que você tenha colocado ali dentro do seu sistema. Então, essa é a diferença grande entre o consentimento que a gente estava acostumado a ter e o consentimento da lei. O consentimento da lei ele é bem expresso nessa condição. Precisa de ser não enviesado, precisa de ser livre de viés. Precisa de ser de espontânea vontade. Ok? Todo mundo entendeu aí? Tem alguém com alguma dúvida sobre o glossário que a gente passou aqui agora? Posso seguir? Isso aqui é importante, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, não tiver entendido, pode levantar a mão aí, pode falar à vontade, viu? Bom, vou considerar então que podemos passar. O Gandalf fica feliz. É... Bom, e agora falando sobre os princípios de boa-fé. O que, na minha visão, é o artigo mais importante da lei aí para poder saber se você está agindo coerente ou não com o que é esperado de você. Então, uma imagem, obviamente, Senhor dos Anéis, porque os princípios de boa-fé é fazer o certo, independente da situação, ok? Então, deixa a referência aí do Gandalf chegando com os Cavaleiros de Rohan. Bom, quais são, então, os princípios de boa-fé? Os princípios de boa-fé é finalidade. O que significa finalidade? É realizar o tratamento com propósitos legítimos, específicos, explícitos, aqueles que você informou ao titular, ok? Então você informa que você vai fazer ele, aquela informação, aquela causa, motivo pelo qual você está pegando aquele dado, ele precisa ser um motivo específico e legítimo. Então, você não pode falar, por exemplo, eu estou pegando seu telefone aqui para ficar bonitinho na tela, porque eu nunca vou usar ele para nada, eu só vou ficar exibindo ele como um dado qualquer. Então, assim, isso não parece uma finalidade muito legítima, sabe? É, assim como pegar os dados para poder compartilhar com uma empresa que vai usar seus dados para poder ficar spamando telefonema para sua casa. Também não é nada legítimo esse tipo de comportamento. Adequação. Então você precisa garantir a compatibilidade de tratamento com aquilo que foi informado para o seu usuário.
Então, se você informou para ele que vai ser tratado de acordo com as empresas X, Y e Z, como as suas terceiras, você precisa de garantir que as empresas X, Y e Z tratem de acordo com aquilo que foi informado para ele. Então, quais os dados vai para X, quais vai para Y, qual vai para Z e como que elas vão tratar daquela maneira. Se você precisa garantir que aqueles dados com elas não estão vazando, não estão sendo utilizados para outra coisa além daquelas que você informou para o seu usuário. Então, esse é o princípio de adequação. O princípio de necessidade é você se limitar somente àquilo que é necessário dentro do seu sistema. Então, eu não vou ficar pegando dados e mais dados do meu usuário, sendo que eu nunca vou usar eles para nada, ou sendo que eu nunca vou usar eles para o próprio sistema. Então, assim, se eu preciso de pegar só os quatro últimos dígitos do seu telefone para, sei lá, confirmar algum tipo de PIN, alguma coisa assim, eu só vou pegar aquilo, não preciso do resto do telefone, é um dos exemplos. Muitas vezes a gente usa CPF como identificador de unidade, né, como identificador único daquela pessoa, e às vezes a gente não precisa de fazer isso com CPF, a gente pode ter outros tipos de métodos, a gente pode ter outros meios que são mais legais da gente utilizar, a gente não tem necessidade de tratar com aquele dado, ok? O livre acesso que é garantir que o seu usuário ele consiga acessar a todo momento os dados que estão sendo coletados e como que eles estão sendo tratados. Então, seja por uma política de privacidade, seja na aba ali do perfil do usuário, você ter a capacidade de informar para ele quais são aqueles dados, como que aqueles dados estão sendo tratados, ok? A qualidade desses dados, que é garantir para o seu usuário a retificação desses dados, então ele poder ir lá e corrigir os dados. Se tiver algum tipo de dado errado, ele tem o direito de ir lá e falar: olha, esse meu dado está errado, eu quero que você apague o dado errado e corrija pelo dado certo. A transparência quer ter todas essas informações de maneira clara e acessível para o seu usuário. Então, seja de empresas terceiras, seja do tipo de tratamento, salvo, claro, a segredos industriais, mas ele tem o direito de saber como que os dados deles estão sendo tratados. E, por fim, a segurança, né? A lei ela requer que você garanta um esforço mínimo, um esforço moderado de segurança em termos técnicos para poder garantir o não vazamento dos dados, né, daquela pessoa, enfim, a garantia de que ela está segura utilizando aquela plataforma. E só para deixar claro, todos esses termos eles são muito bonitos quando a gente fala, mas eles não são nada precisos quando a gente coloca no papel. Então, assim, poxa, às vezes eu não vi uma alternativa no meu sistema além de usar o CPF. Será que tem? Será que não tem? Talvez eu não tenha visto, talvez exista, talvez realmente não exista. E isso vai gerar dúvida na gente o tempo todo. É normal. A lei ela não é nada objetiva. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou e que eu vou reforçar aqui é quando a gente fala sobre segurança dentro dela, ela fala que você tem que demonstrar esforço moderado. Mas o que é esforço moderado? Para mim, o que é esforço moderado provavelmente é bem diferente para alguém que nunca mexeu com a segurança da informação. Então, assim, são dois pesos e duas medidas completamente diferentes. E a lei ela deixa isso em aberto. Então, a gente precisa de mais casos, mais julgamentos, mais trâmites dentro da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está regulamentando essa lei, que está respondendo a ela, para poder ter um embasamento sobre o que fazer e o que não fazer. Como a lei entrou em vigor mesmo em agosto, a gente ainda tem um problema muito grande que falta material para a gente poder estudar. Falta o que ter um embasamento para a gente de casos para entender o que a lei quer dizer de fato. Porque no final das contas ela ainda vai ser muito interpretativa. Né? Talvez um juiz pode dar o consentimento ali de vitória do processo e o outro vai negar o processo. Enfim. Agora falando um pouquinho sobre os direitos de tratamento de dados. E aí eu vou deixar uma piada, obviamente. Uma cena épica aí. Vou dar 10 segundos para todo mundo ler. Beleza, acho que todo mundo já leu. Quem não entendeu a cena, recomendo que assista o filme. E quem não se lembra da cena, recomendo que assista o filme. E quem se lembrou, recomendo que assista o filme de qualquer forma, porque é um filme muito bom. Bom, quando que eu posso tratar o dado, então, da pessoa? A gente falou aqui sobre os princípios de boa-fé, sobre aquilo que eu tenho que informar para ela, sobre as coisas que eu preciso garantir no momento da coleta. A gente falou um pouquinho sobre os glossários, dado pessoal, anonimizado e tal, beleza. Mas e aí, quando que eu posso coletar o dado? Então, o primeiro de todos é possuir consentimento titular, né? Como está no quadrinho aqui. Putz, eu acho que eu não vou tratar seus dados. Beleza, mas se eu te der meu consentimento? Ah, tá. Aí eu posso tratar seus dados. Claro, ter o consentimento não exclui que você precisa. Exatamente, Abdala. Ter o consentimento não exclui que você precisa de continuar praticando os princípios de boa-fé. Não é porque eu tenho o seu consentimento de vender os seus dados para a Google e poder colocar ele em propaganda e spamar no seu celular, que você clicou lá, que aceita,
que eu realmente vou poder fazer isso. A lei ainda tem um princípio de defesa do consumidor. Ela entende, sendo honesto, ela entende que no final ninguém vai continuar, ninguém vai ler os termos de aceite, as políticas de privacidade. A gente vai continuar aceitando, infelizmente. E por isso existem os princípios de boa-fé. Você ainda continua precisando agir de acordo com eles, independente de você ter o consentimento do seu titular ou não. Mas uma das formas de você poder tratar os dados é tendo o consentimento do seu titular. E aí vem as outras exceções. Existem micro-exceções na lei inteira, que eu poderia ficar aqui 1 hora, 2 horas só explicando sobre cada uma delas, mas eu resolvi trazer as mais importantes aqui de destaque, ok? Então, consentimento titular é um deles, que você tem o direito de tratar os dados. Caso você tenha uma necessidade legal, você também pode tratar esses dados. Então, por exemplo, vamos supor que eu briguei aqui com a DTI, pedi demissão e saí, e aí, mas a minha saída foi muito conturbada e provavelmente vai ter um processo ainda em relação com a DTI. A DTI, ela tem o direito de manter os meus dados, porque ela precisa de um histórico do funcionário, ela precisa de uma prestação de contas com o jurídico financeiro, ela precisa de, caso venha alguma auditoria me mostrar, ela precisa para os contratos com a Martins, que é o cliente que está me contratando. Então ela tem uma série de necessidades legais que pode permitir ela a manter os meus dados. Mesmo que eu vire para ela e peça, DTI, apaga tudo, não quero que vocês tenham mais nada. Eles vão ser obrigados a apagar tudo aquilo que eles não precisam. Então, por exemplo, talvez o meu e-mail pessoal eles não precisem mais. Não sei nem se eles têm, mas talvez eles não precisem mais. O meu telefone, não sei, também talvez não precise. Mas o meu nome, provavelmente eles precisam. O meu CPF, provavelmente eles precisam. O meu RG, eles também precisam. Então, eles vão continuar mantendo isso independente da minha vontade, porque é um direito legal deles de manterem esses dados, ok? Caso você seja um órgão público e tenha a necessidade da captação desses dados, é outra coisa que você também pode fazer. Então, o pessoal aí que estava na FIENG, eu não sei se a FIENG é um órgão público ou não. Aí podem me julgar, fiquem à vontade. Se alguém quiser comentar também. Ele é Mas misto. ele é PP, né? PPP, parceria público-privada. Ela não chega a ser uma PPP, não, mas é uma mistura de tudo que você já imaginou aí. Caraca, É. tá, entendi. Bom, aí eu não sei como é que o CNPJ dela responde, né? Enfim, vai ter que. Você tem separação por setores, sei lá. Mas poderia ser um exemplo, né, de um órgão público que, mediante a necessidade da coleta de dados, para poder fazer as resoluções e as tratativas dele, ele pode ter esse tipo de dado, mesmo sem o consentimento do titular. Então, ele está salvo pela lei mediante as necessidades que ele apresentar. Um órgão de pesquisa, desde que os dados estejam sempre anonimizados quando possível, também é uma dessas capacidades. Então, eu sei que tem a guilda de Data Science aqui da DTI, pode ser que tenha algum squad em algum lugar aí trabalhando com esse tipo de pesquisa. Então, se você anonimizar tudo aquilo que for possível, você pode coletar esse dado e continuar realizando a sua pesquisa em cima disso. Para realização preliminar de contrato, ou seja, eu nunca aceitei para a DTI que ela tivesse os meus dados. Mas para poder aceitar que ela tem os meus dados, ela precisa de ter os meus dados. É uma função recursiva, mas que felizmente a gente tem uma condição de parada, então tá tranquilo. Por quê? Porque para poder redigir o meu contrato, falando eu, Pedro Dantas, de RG tal, de CPF tal, aceito que a DTI trate os meus dados, eu precisei de fornecer meus dados. Então, ela já precisa de ter. Ou seja, caso você tenha uma necessidade preliminar de contrato, de contrato com o seu usuário, você pode ter os dados dele, desde que isso dure somente até o momento de aceitação ou recusa do seu usuário. Ou seja, eu tenho seus dados, virei para você e falar, cara, assina aqui para eu poder tratar seus dados. Não, não quero. Beleza, então eu já tentei, já fiz a minha tentativa, não posso mais tratar seus dados. Você recusou aquele contrato. Então, tchau, bora pro próximo. Não posso manter aquele ali. Proteção da vida, obviamente, então acho que vai ser difícil chegar em algum caso aqui, pelo menos dentro da Triforce, mas esses dois últimos eu passei por eles. Então, proteção da vida, você também, caso você esteja protegendo diretamente a vida de uma pessoa, você pode manter os dados dela somente aqueles que sejam necessários, como sempre. E por fim, tutela da saúde, desde que seja exclusivamente por profissionais da saúde. Então, eu vim lá da Corujas, a gente estava fazendo um trabalho para o combate de Covid-19, lá dentro da Vale, e tinham, assim, todos os funcionários da Vale precisavam de passar pelo registro daquele cara. Todos os funcionários, inclusive os terceiros. Então eram centenas de milhares e era completamente impossível a gente conseguir pegar a assinatura de todos eles, porque o sistema era administrado por um médico e eles iam lá no local fazer os testes de Covid, por exemplo. Então eles
precisaram de assinar no papel ainda por cima, o que era completamente impossível. Aí a gente conseguiu essa brecha aí na lei, tutela da saúde, feita por profissionais da saúde, então estávamos garantidos pela lei de que a gente poderia ter o tratamento daqueles dados. Claro, sempre visando os princípios de boa-fé, somente os dados necessários, com a finalidade de informar, transparência, enfim. E agora falando um pouquinho sobre os direitos do usuário, mais especificamente. Ô, Dantas, rapidão, cara. Pode falar, Murilão. Cara, vamos dizer que eu tô no projeto aí eu tô tratando um dado, beleza? Eu tô tratando um Beleza. dado de tempo e eu não fiz nada para ter o consentimento do usuário. O que eu faço Ok. nesse momento, cara? Excelente pergunta. Cara, se o seu sistema você está tratando dado, provavelmente eu deduzo que você tem uma página de cadastro, né? Porque de algum momento você coletou aquele dado. O ideal é que você comece a posicionar aquele termo de aceite mediante as pessoas forem fazendo login dentro do seu sistema, ok? Então, se você tem uma forma de entrar em contato com a pessoa que forneceu o dado, faça. E peça a ela para que aceite os termos de uso, a política de privacidade, que vai garantir que você pode tratar o dado dela. Caso a pessoa recuse, você precisa de anonimizar ou excluir aquele dado, caso não tenha como anonimizar. Mas se você não tiver como entrar em contato com a pessoa, então assim, é um sistema de 10 anos atrás que a gente coletou uma pá de dado, ele não tem o sistema de login, a gente simplesmente coletava por outro tipo de ferramenta aí, enfim. E não tem como, não existe como eu entrar em contato com cada um desses usuários, é completamente impossível. Bom, aí você vai precisar de estudar a lei e ver se por acaso você cai em alguma das categorias de exceções. Mas se for um sistema comum, que não é de pesquisa, de saúde, de governo, essas áreas mais abrangentes, provavelmente você não vai cair em nenhuma exceção. E se você não cair em nenhuma exceção, aí eu sinto muito, você vai ser obrigado a anonimizar os dados, todos os dados possíveis, e caso você não consiga anonimizá-los, você vai precisar de excluir aqueles dados, porque você não tem o direito de tratá-los. Ok? Mas, ô Dantas, nesse caso aí, pode bloquear o acesso do usuário, por exemplo, ele não está permitindo, beleza, então eu vou deletar todos os dados, mas ele também não vai ter acesso ao meu sistema a partir disso. Isso pode ser feito? Sim, precisamente. É uma coisa que a gente vai falar agora sobre os direitos do usuário. Então, assim, se o seu usuário não acatou com aquele aceite dos dados, olha, tudo bem, não tem como eu te fornecer um sistema sem tratar seus dados. Então, eu sinto muito, mas você não vai acessar mais meu sistema. É uma troca perfeitamente plausível nesse sentido. E só para reforçar, pessoal, ô Murilo, eu estou considerando que esse sistema ele está em execução até hoje, ok? O que você deu o exemplo. Caso seja um sistema muito antigo, a gente tem um princípio de retroatividade da lei. Aí, se tiver alguém do jurídico, me corrija, por favor. Mas a lei mais nova, ela não costuma se aplicar aos crimes antigos. Pelo que eu entendi, foi isso. Então, assim, caso você tenha feito isso no passado, o que muitos de nós fizemos, com certeza, e esse sistema não esteja mais em vigor, tá tudo bem. Assim, a lei nova, ela não alcança aquilo que você fez no passado, ok? Beleza. Então, seguindo aí para os direitos do usuário. O usuário, obviamente, tem o direito de permanecer, que foi a pergunta aí do Ramon, tem o direito de permanecer com os dados deles em total sigilo, né? Ele possa optar por não fornecer para você. E a gente vai ver agora um pouquinho sobre esses direitos. E é muito importante que o usuário precise saber desses direitos. Ou seja, você precisa de informar, precisa de elucidar esses direitos. Tem o artigo 18, se não me falha a memória, da lei. Tá tudo pontuado lá, bonitinho. Vocês precisam de formar isso para os seus usuários, eles precisam ter consciência desses direitos. E aqui está a macro sobre o que vocês precisam saber. Então, o usuário ele precisa de ter acesso aos dados que estão sendo tratados. Então, volta lá no princípio de boa-fé, né? Como ele tem o direito de corrigir, direito de transparência, livre acesso. Então, ele tem o direito de acessar os dados que estão sendo tratados, seja pelo controlador, seja por um operador terceiro. Ele precisa de ter uma maneira de poder chegar naqueles dados, ok? Ele tem o direito à correção dos dados, como prega o princípio de qualidade. Ele tem o direito de anonimização, exclusão e bloqueio, caso os dados estejam em desconformidade com a lei. Então, eu aceitei. Aí vocês coletaram 5 dados, sendo que só 4 estão de acordo com o que eu esperava. Eu posso pedir exclusão, bloqueio desse 5º dado. Vocês não vão mais poder tratar ele. Então, assim, se virem, você está em desconformidade, não quero que vocês tenham esse meu dado extra. Ok? Portabilidade, que é algo que estava em uma discussão muito forte dentro da NPD, que você, em teoria, por exemplo, né,
a gente trabalha com alguns clientes aqui que a maioria deles são CNPJ. Não sei se existe um CPF que contrata a DTI, mas caso haja, e ele queira migrar para outra empresa que fornece os mesmos tipos de serviço que a DTI, nós precisamos garantir a portabilidade dessa pessoa para aquela outra empresa. Por mais que seja completamente diferente a estrutura de dados ou os tipos de dados que eles podem pedir, a gente precisa de fazer essa portabilidade para lá. E isso está gerando um certo trâmite dentro da NPD, umas conversas sobre vetar ou não esse tipo de portabilidade, porque pensando em empresas que trabalham com o mesmo modelo, né, como por exemplo, a gente fala assim portabilidade, a gente pensa em número de telefone, né? Ok, o número de telefone, você passa ali o número de telefone, um CPF para poder registrar em cima daquele número, acabou, né? Agora, quando você trata em outros tipos de empresa, é muito complexo você fazer essa portabilidade, né? Imagina se daqui a um tempo, sei lá, as padarias começarem a ter um sistema de fidelidade e aí você pode garantir a portabilidade entre padarias, né? Não sei se seria muito viável disso acontecer. A eliminação dos dados pessoais, então, igual o Ramon falou ali, eu posso simplesmente chegar e falar assim, galera, não quero mais que vocês fiquem com meus dados, cansei de vocês, não quero, e apaga tudo que vocês tiverem aí, salvo exceções, é claro. Então, por exemplo, se você tiver uma exceção legal, né, que você precisa manter aquele dado para uma auditoria, para uma questão jurídica, para uma prestação de contas, você ainda pode manter aquele dado, então você vai excluir tudo que você puder e manter tudo aquilo que você dever. Informações de entidades, a quais os dados foram compartilhados, então eu preciso saber se então Martins está compartilhando dados com a DTI, eu preciso saber quais são esses dados, por que ela está compartilhando esses dados com a DTI, o que é a DTI, por que a DTI, claro, salvo segredos industriais, obviamente, mas eu preciso ter esse tipo de informação explícita para o meu usuário. Então, caso vocês usem aí alguma ferramenta de análise do exterior, né, ou seja terceira aí, que não seja importada para o seu código, né, um framework ao invés de uma biblioteca. Então, caso você esteja utilizando, por exemplo, um serviço de análise da AWS ou da Azure, algum Analytics da vida, e lá trafegue os dados dessas pessoas, vocês precisam de informar para elas que aqueles dados estão sendo trafegados e o motivo deles estarem sendo trafegados naquele lugar, quem que é essa empresa e por que dessa empresa, ok? E, por fim, a possibilidade de recusar ou revogar os termos de aceite. Então, mais uma vez, voltando aí à dúvida do Ramon, eu posso simplesmente falar que eu não quero mais aquele termo de aceite. E, claro, isso vai implicar em consequências. Então, eu posso avisar para o meu usuário que, caso ele recuse, eu, infelizmente, não tenho o que fazer. Não tem como eu te fornecer acesso ao meu sistema, porque eu não tenho o direito de tratar seus dados. E, na mesma forma, caso ele revogue enquanto está utilizando o meu sistema. Então eu vou apagar tudo que eu puder aqui, mas, infelizmente, apagando tudo que eu posso, não tem mais como você continuar utilizando o meu sistema, então eu vou bloquear seu acesso. Ok? Caso você queira voltar, você tem que aceitar os termos de novo. Ok? Ficou claro, pessoal? Os termos de aceite aí do que o usuário precisa saber? Show. Viu o joinha aqui? Vamos seguir. E agora, informações complementares. Peraí, eu tenho Não. outra pergunta. Não, agora eu já comecei a continuar, vou continuando. Pode falar. Pô, cara, eu tô muito na dúvida aqui, tipo, se o termo da aceite ele tem que ser para o sistema como um todo, ou pode ter um termo que é para uma funcionalidade. Por exemplo, eu vou colocar uma funcionalidade nova no meu sistema. E aí eu preciso de informação nova do usuário. Só Perfeito. que o usuário vai não Pergunta excelente, cara. Não, o termo de aceite ele é sempre referente ao sistema como um todo, um sistema global. Caso você adicione uma nova funcionalidade, você precisa de atualizar o seu termo de aceite e não gerar um novo termo de aceite referente somente àquela funcionalidade. Então, por exemplo, você tem a opção de, quando você baixa uma aplicação do Google, por exemplo, tem a funcionalidade de local. Eu posso recusar fornecer o meu local e ainda continuar com a minha aplicação. É uma das possibilidades de fazer o tratamento de dados. Né? Então, assim, o meu local, o que eu estou agora, é um dado sensível. Né? É um dado pessoal meu. Então, assim, eu tenho meu nome inicial e o meu local. Você consegue me achar no mundo. Então, assim, é uma feature onde eu posso recusar um pedaço e continuar usando o restante. Agora, existem features que não tem como. Então, sei lá, deixa eu ver. Quando você pega um celular novo, tem várias coisas ali que ou configura o Windows com a Cortana e tal, tem várias coisas que você pode aceitar ou recusar. Como, por exemplo, enviar relatórios de diagnóstico, que é um clássico. Você pode recusar, mas ainda assim continuar utilizando. Agora, não tem como você recusar, por exemplo, colocar um e-mail. Não tem como.
em um determinado sistema, né? No Windows até tem. Mas não tem como você criar um Gmail, alguma coisa do Gmail, um serviço do Gmail sem colocar seu e-mail. Não existe essa possibilidade. É um dado pessoal, só você vai ter aquele e-mail daquele domínio no mundo, mas, apesar dele ser pseudomático, né? Assim, não necessariamente é um identificador seu, mas existem features que vão ser, que você vai ter que bloquear o sistema, e features que você pode liberar para o seu usuário e falar assim, você quer recusar isso aqui? Tudo bem, não tem problema, podemos continuar aqui numa boa. Ficou claro? Deu para entender? Sim. Deu. Valeu. Show. Então, sem o Murilo me interromper novamente, brincadeira, viu, gente? Pode interromper à vontade, eu fico muito feliz que vocês façam essas perguntas boas aí. Uma informação complementares aqui. Então, uma citação clássica aqui, que é: não importa o que vier para aqueles portões, vocês permanecerão firmes. A citação do Gandalf. E por que eu escolhi essa citação em específico? Porque a LGPD ela é nova e ela causa medo, né? Tem muita gente preocupada aí com multa, com o sistema ser derrubado, e isso é normal, tá? Calma, respira. A lei ela tem 10 capítulos com 65 artigos no total, sem contar aqueles que foram vetados e modificados. Ou seja, ela é um calhamaço gigantesco para você ler. Você não vai sair daqui sabendo tudo. Você não vai sair daqui com todas as suas dúvidas respondidas. Então, assim, você vai ter dúvida. Você vai chegar na hora de desenvolver seu sistema, você vai parar para pensar e falar: caraca, será que eu posso pedir esse dado para o usuário? Será que isso aqui é responsabilidade da DTI ou da Martins? Será que eu tenho que preocupar e avisar o PO sobre isso? E isso é normal. Você vai ter esse tipo de preocupação durante o seu desenvolvimento, mas vocês podem sempre contar com a minha presença aqui dentro da Triforce. Eu estou aqui para isso. É meu trabalho ajudar vocês em relação à LGPD também, ok? E, claro, com a guilda de segurança. Vocês podem ir lá e levantar esse tipo de dúvida. Vai ter um bocado de gente familiarizada com a situação, prontas para poder ajudar vocês. E lembrem-se, agir em boa fé é 50% ou mais do caminho que você precisa seguir. Como eu sei que a maior parte de vocês já fazem. E aí o resto é só você ir lapidando esses detalhes à medida que seu projeto for crescendo. Ok, pessoal? Alguma dúvida restante? Pode falar, Jonas. Ô Pedro, queria só fazer uma colocação aqui, cara, de uma coisa Vontade. que não afeta todo mundo, não é muito comum de se falar, mas que entra num todo um caso especial na LGPD, e eu tive que lidar com isso num cenário hipotético, então por isso que eu estou abrindo aqui, acho importante falar, que é o artigo 14. O artigo 14, o que é, pessoal? Criança e adolescente. E dado de criança e adolescente tem todo um outro loophole, tipo, é todo um outro tratamento especial, é diferenciado como que lida com isso, né, Pedro? E, tipo assim, é mais Para sério deixar quando dá claro, problema. exatamente. Criança e adolescente, perfeito, Jonas, muito bem colocado, cara. Criança e adolescente, existe um tratamento específico. Entre eles, vocês precisam de ter a assinatura de um pai ou responsável. Vocês precisam de assegurar que é um pai ou responsável que está aceitando aquele tratamento de dados. E uma coisa que às vezes passa despercebida, mas que é muito importante, é que para criança e adolescente, o sistema precisa de saber comunicar com o nível intelectual deles. Então, caso você esteja fazendo, por exemplo, um joguinho, um site infantil que seja para crianças realmente pequenas, de, sei lá, 6, 8 anos, que estão aprendendo a ler ou que estão na fase um pouquinho maior de alfabetização, você não pode simplesmente colocar uma política de privacidade como você coloca para um adulto. Que, convenhamos, às vezes eu leio e não entendo nada. Imagina uma criança que passou pela fase de alfabetização, né? Então, o que o Jonas falou é muito sério. Você precisa de ter uma linguagem que seja adaptada ao mundo dela e que aquela adaptação precise de convocar um pai ou responsável. Você precisa de ter essa segurança de que um pai ou responsável está vindo para poder fazer essa aceitação, esse tipo de tratamento de dados. Assim como a eliminação de dados também. É importante vocês olharem sobre a eliminação de dados infantis quando não forem mais necessários. Ela é mais crítica do que a eliminação de dados de adultos, ok? Porque tem todo o aceite lá do pai do responsável, enfim. E sobre a eliminação de dados no geral também, aquela pessoa recusando ou terminando o período proposto ali dentro do contrato, é importante lembrar que vocês precisam de eliminar aqueles dados, salvo exceções jurídicas, mais uma vez. Então, perfeito, Jonas. Muito obrigado pelo comentário, cara. Bom, mais alguma ponderação, algum comentário, algo que vocês queiram falar? Vou considerar isso como um não.
qualquer dúvida que vocês tiverem adicional, caso vocês não tenham ela agora, queiram me chamar aí no privado, pode me chamar para entender a situação de vocês, a gente senta, a gente analisa, a gente vê aí contrato, minúcias, qualquer momento, ok? Podem me procurar, podem procurar a guilda de segurança também, colocar sua dúvida lá, expor o que vocês precisarem, beleza? Eu espero que a gente possa continuar desenvolvendo softwares cada vez mais seguros e mais legais no sentido da legislação. Beleza, pessoal? Então, valeu, um abraço para vocês e até a próxima. Obrigada, Dantas. Até a próxima. Valeu, Dantas. Parabéns, cara. Valeu.